pensar no Brasil. Começou uma crise, seja ela qual for. Aí começa aquele sentimento... Esse exemplo agora é um rombo fiscal, né? Isso. Aí, então, nesse caso é uma crise fiscal. Exato. Mas começa aquele sentimento no mercado, principalmente nos empreendedores, no mercado em geral, nos empresários, né? Eles já começam a sentir aquilo. E o Brasil é muito suscetível ao dólar, né? Ao câmbio. Começa uma crise. O dólar tem influência muito forte. A gente tem uma evasão fiscal no Brasil. As pessoas tiram dinheiro do Brasil. Com a alta do dólar, as coisas ficam mais caras aqui porque a gente tem que importar muito. O dólar alto causa inflação. Aí o governo sobe o juros. Sendo que a gente está numa crise. Então é o contrário. Enquanto ele deveria estar baixando os juros, ele está aumentando os juros. Na prática, a inflação está aumentando. Exatamente. Para quem está consumindo. Não é? Muito por conta do dólar. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje nós vamos ter um episódio especial. É um episódio que a gente está querendo sempre fazer agora, a gente trazer mais de uma pessoa para a gente estar sempre falando de algum tema. E o tema escolhido de hoje é o mercado financeiro. A gente vai falar sobre o mercado financeiro, desmistificar algumas coisas e passar para o pessoal aí o que é o mercado, um pouquinho do conhecimento de cada convidado aqui, tá bom? E os nossos convidados de hoje são dois amigos aqui que já participaram do podcast individualmente, né? E eu quero agradecer vocês antecipadamente. O presente da Vivimar tá ali separado, viu? Já na hora que vocês foram embora. Tá bom, Neto? Tá bom, Felipe? E eu vou pedir para vocês se apresentar para o pessoal aí. Jorge. Posso começar, Felipe? Vai lá, fica à vontade. Então, para quem não me conhece, né, sou o Jorge Neto, Essa câmera é sua, viu, Neto? sou engenheiro agrônomo de formação, né, formei em 2003 na Fafran, fiz MBA também na FGV, em gestão empresarial. E sobre o tema de hoje, que é o mercado financeiro, comecei a ter interesse em 2005, né, mas fui operar mesmo em 2008. Aí eu fui ter o dinheirinho também para poder investir. Mas a gente vai no decorrer da live falando mais sobre isso, né? Isso aí. E você, Boa. Felipe? Bom, eu sou o Luiz Felipe Morelli, eu fiz administração na USP em Ribeirão. Desde lá me interessei pelo mercado financeiro, passei por algumas instituições, fiz uma parte da graduação no exterior, né, no Canadá, e desde então tenho estudado mais sobre mercados, modelos que a gente tem pelo mundo, e sou curioso, gosto de aprender, conversar, aprender coisa nova, acho que é importante. É bom demais. Uma coisa que eu quero colocar em pauta aqui é que no Brasil hoje vocês vão saber falar, parece que o número de CPF tem aumentado na Bolsa, né? Mas não é aquele volume assim ainda, significativo, né, Felipe? Você deve estar mais por dentro desse... Se a gente compara com outros países mais desenvolvidos, não. Mas o número de CPFs na Bolsa Brasileira tem aumentado exponencialmente. Se a gente pega o crescimento nos últimos 2 anos, em termos de números absolutos, né, é o mesmo crescimento que a gente teve durante todos os outros anos desde o começo da B3. Uma coisa que eu gosto de falar é Só fazer um complemento, Sim. Felipe. Até eu recordo que quando eu comecei a operar em 2008, era 330 mil CPFs. Quer dizer que era uma cidade de... Era muito baixo. 3 Barretos. Pessoa Exatamente. física, né? Que começou, era muito baixa a taxa. Era 330 mil. E esse é o momento da gente agradecer a todo o pessoal que apoia o nosso programa, as empresas que apoiam o nosso programa. Quero agradecer a Rony Seguros, mandar um abraço para o meu amigo Rony lá, todo o pessoal da Rony Seguros, muito obrigado pelo apoio. Mandar um abraço também para o Supermercado Colorado, loja 1 e loja 2 do Aidan. Muito obrigado, Aidan, pelo apoio ao nosso programa aqui, viu? Supermercado Colorado, loja 1, loja 2. Ao Grupo Albarulho do meu amigo Denir, todo o pessoal da diretoria. Um grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado pelo apoio também. Mandar um abraço à Granja Progresso, do meu primo Mussi Miguel Júnior, produtor de suínos. Um grande abraço à Granja Progresso. Ao Mercatudo da Construção, do meu amigo Márcio Morvan. Um abraço, Morvan, ao Mercatudo da Construção em Miguelópolis. Mandar também um abraço para o Grupo Aguetone, toda a família Aguetone. Muito obrigado pelo apoio ao nosso programa aqui. O mercado financeiro, pelo que a gente sente do pessoal de fora, que não entende muito ou que nem convive, tem um pensamento que acha que só tem risco, só toma risco e que acha que investe em bolsa.
Não consegue enxergar o por trás do negócio, que tem umas empresas que estão ali com capital aberto, que presta conta a cada 3 meses, que tem órgão por trás, que fiscaliza, tudo isso aí, né? E qual que é uma maneira de clarear a cabeça do pessoal sobre o mercado financeiro, tentando desmistificar isso, se vocês puderem falar um pouco. Se a gente pega a evolução do mercado financeiro no Brasil, e aí como a população estava inserida nesse mercado, né? Então, antes a gente tinha um modelo totalmente bancarizado. Então, há poucos anos, tá? Pré-XP, então vamos chamar de pré-XP, né? A XP trouxe o Financial Deepening no Brasil. Ela conseguiu permear os produtos financeiros mais sofisticados para o acesso de todo mundo. Hoje você consegue entrar na bolsa, entrar num aplicativo de N corretoras, com R$100, R$150, você consegue investir num título que você nem tinha acesso antes. Não tinha isso, né? Não tinha. Exato, mas porque estava tudo concentrado nos bancos. E aí você dependia de um gerente de banco te recomendar um ativo, só que o banco tinha meia dúzia de fundo, tinha meia dúzia de ativo, você não tinha o acesso no celular que a gente tem hoje, então era muito mais difícil. Se você quisesse entrar no mercado, operar por conta, era extremamente difícil. Hoje não, qualquer um abre a conta na corretora, usa pelo celular, CPF, nome, pronto, está feito. Né? Não precisa de muita coisa. E com um recurso muito menor. Em termos de produto, você fala. De produto, né? Também, mas de facilidade mesmo. Pensa quando você era adolescente, por exemplo, se você quisesse investir, você tinha que ir num banco. Você não tinha E o gerente não sabia muito te orientar também, né? Exatamente, pelo contrário, ele nem queria que você investisse, porque para ele não fazia o menor sentido. Ele tinha meta para bater de outros produtos e não de investimento. Né? Então ele não queria muito que você investisse. Essa é a realidade. Eu lembro que em 2008, né, fazendo um complemento assim, em 2008, quando comecei a investir, era através de mesa do banco. Era um então, banco, isso é que eu te falava. E aí tinha a corretora, e aí eu falava com a mesa. Né? Então, a corretora era do banco, não existia essas terceiras. O contato era por telefone, né, em 2008. Aí ele pedia meu aceite, né? Dava na agência, era pela agência também que eu tinha de ir lá e assinar que eu estava aceitando também. E por telefone também passou a valer também, né? As ordens. As ordens, né? sim. Só que a taxa de corretagem era muito pesada. Era tipo assim, coisa de 0,5% do que você estava investindo. Era muito pesado. Hoje você vai comprar uma ação, ela está longe disso, né? Ela está longe tem corretora em alguns casos você consegue até isenção. Isenção, exato. Então, facilitou muito, né? E eu vejo que o mercado financeiro é uma oportunidade que você tem de empreender, né? Com pouco capital. Aí você não está montando uma empresa do zero, você está comprando uma fatia dela, né? Para ser sócio dela. Apesar que meu investimento, a minha escola é mais assim através da análise gráfica, né? Porque aí tem a parte fundamentalista que leva essa questão de sociedade, né? Sim. Aí a análise gráfica já é mais uma especulação de mercado, você pegar um movimento, uma tendência, né? Para surfar aquele resultado. Ô Neto, eu poderia falar o seu perfil de investidor lá, ou do movimento que você faz na bolsa, você é mais especulador do que investidor ou não? Especulador. Você especula mais. O Felipe já é mais investidor. Sim. Então é até bom falar, para a gente poder vai vir mergulhando. O Felipe já é valuation, né? Já é ROI, já é taxa de crescimento de últimos 5, 10 anos, né? Visão de longo prazo. E é uma escola muito boa também. Exatamente. Lógico, você pegar umas ações como exemplo de Banco do Brasil, lá em 2008, e comparar o que vale hoje, o fundamentalismo deu resultado. E muito, né? Agora a análise gráfica já é um alvo mais curto. Né? Você vai estar buscando o alvo mais curto e proteção mais curta também. Não sei se você lembra, Marcelão, na última vez que eu vim, eu falei exatamente isso que eu vou falar agora. Se você pega os maiores gestores, Brasil e internacionalmente, tá? Todos eles, se ele tem uma visão, não muito curto prazo, né? Médio, intermediário e longo prazo. Ele usa análise fundamentalista, ele analisa todos os fatores que ele quer analisar, que entram no mandato dele para decidir o que ele vai comprar ou não. Mas lá na frente, na hora de apertar o botão, ele olha para o gráfico. Ele é como se ele afinasse a análise dele olhando para o gráfico e olhando os sinais que o gráfico está passando. Por quê? Porque no fim das contas, você está olhando o gráfico, mas o gráfico é o quê? É um conjunto de comportamento de várias pessoas que decidem se a força compradora está mais forte que a vendedora ou vice-versa. Então, na verdade, o cara tem que entender como o mercado está se comportando em termos de sentimento também. Putz, sei lá, eu cheguei no consenso de que a empresa XYZ é uma boa empresa. Vou pegar o exemplo da VEG aqui, que está
tá mais em alta hoje, né? Vocês querem água? Que daqui a Obrigado. pouco eu pego Obrigado. daqui. Não, tranquilo. A VEG? Se a gente pegar o exemplo da VEC, tá bastante falada hoje. Ou uma NVIDIA lá fora, né? Isso. Às vezes você pega um múltiplo da empresa, se você só olhar para o múltiplo, você não compra a empresa. Mas se eu faço uma análise mais profunda, se eu entendo o que a empresa está fazendo, se eu entendo por que eu quero comprar a empresa, a VEG, por exemplo, a maioria dos analistas que entendem bastante, tem profundidade na empresa, eles falam, quando você compra uma empresa como a VEG, que tem uma gestão familiar, que não tem uma alternância muito grande de gestores, tudo isso que segue uma linha fácil de entender para onde ela está olhando, você não está comprando a empresa hoje. É futuro. Quando mesmo. o cara comprou VEG lá atrás, ele não estava comprando o que ela fazia há 10 anos. Ela estava comprando o que a empresa ia fazer hoje. Porque a VEG é uma empresa super tradicional, faz motor elétrico, faz motor... Ela está inserida no mercado tradicional. Conversor de energia também, Sim. né? Pois é, mas há 10 anos ela não fazia. Não existia isso, né? Então o cara que comprou VEG lá atrás não estava comprando o preço da VEG lá atrás. E aí se você não considera isso na sua análise, lá no final, quando você for apertar o botão, você não compra. Né? Porque às vezes você está olhando para a tela, putz, mas um PL, a empresa está negociando a, sei lá, 10 vezes lucro, então acho que não vale a pena. Putz, mas será que não vale a pena? Ou a gente olhou para o lado errado, né? Da Tô análise. olhando em tempo diferente, né? Exatamente. Ô, Acho Neto, que ela você... está valendo 10 vezes o lucro faz muitos anos já, né? Assim, hoje eu nem sei quanto está, na verdade, o PL PL. dela- você trabalha ela também? Não, opera. Opera Já também. opero. Não tem posição montada dela hoje. Mas ela é um exemplo de case de sucesso no Brasil, né? Porque é uma empresa que nunca deu resultado negativo, Sim. né? Nunca reportou um trimestre negativo. Ah, entendi. É? Desde a fundação Legal. dela. Ixi. Né? E é uma Então, empresa familiar, né? Com e é uma gestão empresa familiar, apesar de ser boa negociada. pagadora mas... de dividendo, né? Exatamente. Ô Jorge, quais as decisões que você toma para comprar ou vender uma ação e quantos ativos e quanto tempo você fica? Que eu quero saber isso do Felipe também, que eu dele. Como que é? Eu primeiro vejo liquidez, né? Volume, né? Aí dentro da análise gráfica eu busco entender a tendência dela, se a tendência é de alta. Também opero algumas posições vendidas, né? Mas olhando na ponta compradora, eu faço uma análise do gráfico semanal, que é uma visão maior do mercado, você consegue ter uma tendência mais clara do mercado num gráfico semanal, e depois eu venho para o gráfico diário. E aí eu vejo se está na tendência de alta, se está numa região de suporte, se está numa região de resistência, aí você vai tomar a decisão de comprar ou segurar aquela entrada, né? Então ela é puramente gráfica. Seria legal se nós tivesse no podcast, Só aqui, botar né? um gráfico aqui para pegar um papel e falar esse papel, que tendência que ele está, na onde que está o suporte, na onde que está uma resistência. Aí, para quem está vendo, conseguiria Entendi. visualizar melhor. Ô Neto, você fica quanto tempo com papel, mais ou menos assim, em média, né? Em média fica 12 dias, 10 dias. Então você é um swing trade um swing mesmo. trade. E o Felipe, no seu perfil já você investe. Sim. É assim, você vai acumulando, mas você também movimenta venda e compra dentro dos ativos, você é aquele que compra e larga lá. Ó, vamos dar um passo atrás, acho que é legal construir esse raciocínio, né? Quando a gente está falando, vou comprar um ativo, aqui a gente está falando de bolsa, claro, né? Tanto fazer day trade, sem trade, não importa, mas a gente está falando de bolsa, mas quando eu vou tomar a decisão de comprar ou vender um ativo, primeiro eu tenho que olhar como esse ativo está inserido na carteira, seja minha, seja do cliente, estou falando no geral aqui, né? Eu tenho que entender como ele está se comportando, qual papel ele tem dentro da carteira. Então, vou dar um exemplo, né? Quando eu construo uma carteira de investimentos, a bolsa, ativos negociados em bolsa, empresas, elas são uma linha dentro da parte de renda variável da carteira. Como é que está a minha renda fixa? Como é que está a minha parte de liquidez? Eu tenho commodities na carteira? Eu tenho ativos alternativos na carteira? Qual é o papel que esse ativo que eu estou olhando está desempenhando na minha carteira? E aí, para o final, não, beleza. Então eu tenho aqui uma ação da VEG, Klabin, sei lá, empresas conhecidas no Brasil, né? Quando é a hora de comprar? E aí, se eu estou olhando para o longuíssimo prazo, né? Estou olhando para 5, 10 anos. Será que faz diferença se ela está 25 ou 26 reais? Então, aí não faz diferença. Aí não né? faz tanta, né? Depende, se for comprar um Milk, né? Se Sim. for comprar uma OGX na época. Aí sim, Vixe, né? aí, né? Mas tinha que. Nossa, aí é Só que complicado. aí, assim, não tinha também, assim, a parte fundamentalista suportando isso também. Sim, Né? exatamente. Porque se pega um OGX que eu dei de exemplo, não tinha nenhum fundamento. Né? Exatamente. Nunca Era teve, só cara. É uma promessa. empresa pré-operacional. Não, né? ela estava com chegou o Era uma capital, startup ela mesmo, tava com o gosto de capital falar, aberto não. em bolsa e não tinha balanço.
Não existe em Mas 2008, a 2009, não CVM? tinha balanço. Ah, não existia isso. Não, tinha ela cotada na B3. Sim, é negociado porque Só o que povo não tinha comprava e balanço, vendia. era tudo promessa de investimento, de resultado lá na frente. Você investiu lá, Na né? verdade, ela foi Eu especulei. considerado fraude, né? Não é que foi um erro operacional, ela deve... Sim, na verdade foi uma fraude, né? Tinham resultados, balanços, projeções que eram diferentes da realidade. Tinha lá um campo de petróleo que eles estimavam tirar 100 mil barris por dia, não tinha nenhuma gota de petróleo. Quando furaram, não tinha petróleo. Era isso, né? Então, putz, é difícil, né? O cara vendeu uma ideia que não existia. Então, na verdade, né? Mas foi uma fraude. Né? Aham. E muita E- gente colocou dinheiro, né? Muita gente perdeu dinheiro. Nossa, mas perdeu muito, né, uma cara? expectativa de lucro futuro, né? E não teve. Mas teve gente que ganhou dinheiro também. Imagina os que operou vendido, hein? Sim. Aqueles donos de banco lá que já sabia. Nossa, deve ter ganhado dinheiro demais, né? Ah, e tem muita história no mercado. Né? Eu, como pequeno assim, especulador, investidor, eu operei vendido nela na época. Você operou vendido? Operei vendido. Você Ganhou vendeu dinheiro ou não? que preço? Ah, não recordo agora, ganhei. Aí você ganhou o spread, né? Aham. E aí eu fui carregando bastante tempo. Foi legal, Legal. a operação foi boa. Só que assim, dentro da análise gráfica, eu acho que não é diferente da fundamentalista. Tem stop na fundamentalista também, Sim. tem. Que às vezes você entra acreditando que vai ter um resultado no trimestre ou no ano e não acontece, né? Um exemplo recente é a loja americana. Quem estava posicionado na loja americana, esperando como varejo ia melhorar, aí veio uma situação de frustração de varejo ruim no mercado interno e veio uma situação de balanço muito péssimo, né, da americana, né? Mas eu vejo assim, dentro da operação gráfica, não tem só vitória, não. Né, o Marcelo opera gráfico, né? O Luiz Felipe, você também, apesar de ser fundamentalista, Sim. dá uma olhada no gráfico. O que tem que ser feito é uma gestão de risco. Gestão de Então, o risco. que eu faço? Assim, dentro das minhas operações, eu tenho um capital. Dentro desse capital, cada entrada, eu vou estar correndo risco de 0,5%. Se for uma entrada que está muito na cara, que ela tem chance de andar, aí eu coloco 1%. Então, deu errado, é 0,5%, é 1%, é um risco calculado. Para a gente dormir também, né? Coisa que eu não fazia no começo, porque no começo eu não tinha essa noção do que o Felipe colocou, de você montar um portfólio. E então, assim, eu entrava pela análise gráfica, colocando meu capital, 80% dele num papel. Né? E aí é difícil, né, cara? E aí você virava torcedor. Virava Aham. torcedor, porque aí Exatamente. voltava no preço, e aí tirava o stop, e aí era tinta, né? E aí você perdia dinheiro. Aí eu acho que para o empreendedor tem que aprender na dor também. Que é na dor que você vai melhorando o seu Mas setup precisa ali, estudar né? também, né, Tem que cara? estudar. Senão o cara ali não Estuda tem até jeito, hoje, né? O né? mercado tem que estudar. Ô, Felipe, você estava falando da carteira. Aí monta a carteira para você tomar se você vende ou não. Dentro dos movimentos seus lá. Por exemplo, você deve ter cripto e tudo, igual a cripto, Bitcoin subindo do jeito que tá. Você não pensa em vender para comprar outra coisa, assim? Ó, tem dois gatilhos que vão falar se a gente tem que comprar ou vender um ativo, né? Ou uma classe de ativos. Eu falo de cripto em geral. Tô falando só de Bitcoin. Então, Bitcoin, altcoins. Cripto. Cripto em geral. Será que agora é a hora de vender ou não, né? Você vai me perguntar. E aí, como é que a gente vê? Primeiro, como é que estão os fundamentos das criptos? De novo, né? Se eu só olhar para o gráfico, putz, o negócio vai bater 100 mil dólares, eu vou vender. Já ganhei dinheiro, vou pôr o dinheiro no bolso e pronto. Mas o que os indicadores estão me dizendo? E a gente tem indicador para cripto, diferente do que a maioria pensa, né? Se eu olho algumas métricas, né? Se eu relaciono o preço com a média da receita dos mineradores dos últimos tempos, e aí eu posso pegar um período gráfico diferente. Se eu pego, por exemplo, acumulação de moedas nas corretoras. E eu vejo como nos últimos ciclos isso se comportou, né? Porque se tá todo mundo colocando a moeda na corretora para negociar, putz, é um alerta, né? Todo mundo tá colocando, tem mais oferta, o preço pode cair. Então, esses indicadores são importantes para a gente olhar. Será que os indicadores estão falando para vender, apesar do preço? Alguns pode ser que sim, alguns pode ser que não, e aí eu tomo uma decisão. E o segundo, tão importante quanto, quando eu construo a minha carteira e eu tenho um percentual de alocação para cada classe, então, quando eu construí minha carteira, eu defini que eu ia ter 5% do meu patrimônio em cripto. Independente do que seja, tá? 2, 5, 10, tem gente que tem 50. São várias criptos, assim. Sim, a carteira no geral. No geral. Eu defini que eu quero ter 10% da minha carteira em cripto, por exemplo. Quando eu comprei, eu tinha 10. Só que eu comprei a 30 mil dólares. Agora tá 100. O negócio mais que dobrou. Então agora eu tô com 20%. Por quê? Por causa da alta. Isso, mas eu me propus a ter 10.
Aí você vai desfazer. Então eu liquido uma parte da posição e volto para o meu percentual de alocação. Entendi. Esses são os dois fatores principais que dentro de um asset allocation bem definido, se eu tenho esse planejamento, eles vão me falar para entrar ou sair do papel. Mas, por exemplo, quando, igual, por conta dessa alta aí, aumentou, você está com 20%. Aí você olha os seus outros ativos lá, você fala, não, eu vou ter 25% em saneamento, por exemplo, mais 10% em fundo imobiliário. Aí você olha que aí o que está mais baixo, você vende esse pedaço para comprar ali. E quando está tudo saturado, está tudo Então, bom? É aí que entra um bom gestor. Porque acontece isso. Mas é aí Quando que tá em entra um bom euforia, gestor. tudo, né? Se fosse fácil, não precisaria Seria o preço-alvo. Seria o preço-alvo, né? Ou é o preço-alvo, ou a gente chama de market cap, né? Ou é quanto aquilo representa do total. Então, exemplo, né? A Bolsa Bolsa Brasil, né? Só tomando pau mês a mês. Se eu olhar o percentual que eu coloquei, dependendo do período que eu entrei, eu posso ter perdido dinheiro. Isso significa que eu posso rebalancear as outras classes para a Bolsa. Exemplo, eu posso tirar um pouco de Bitcoin e colocar em bolsa. E quando eu falo bolsa, pode ser qualquer ativo. Eu posso comprar inclusive índice. Posso comprar Ibov lá. Eu me exponho à classe de ativos, não preciso comprar papel individual, ponho ETF lá e boa. Quando eu faço isso, eu garanto duas coisas. Primeiro, eu tiro o meu viés, que talvez seja a coisa mais perigosa num trader, né? Independente de fundamentalista. Dá um jeito de tirar o seu viés. Eu tiro o meu viés, porque bateu 20%. E aí eu posso definir isso antes, né? Eu me propus 10. Quando bater 15 eu vou vender, quando bater 20, ou quando ficar muito. Aí eu defino isso antes. Mas bateu, chegou onde eu queria que chegasse, eu vendo e aloco no ativo que está caindo. E aí, então, primeiro, eu tirei meu viés. E segundo, eu sempre vou conseguir aportar quando o ativo estiver em baixa e vender quando o ativo estiver em alta. Que é o contrário do que as pessoas fazem quando elas estão enviesadas. Por quê? Isso no livro do Kahneman, lá, um livro de 400, 600 páginas, ele fala só sobre comportamento. Ele, prêmio Nobel, né, de psicologia, estudou economia. Ele fala o seguinte: viés das pessoas quando elas compram um ativo e o preço cai. Eu vou esperar, quando voltar, eu vendo pelo preço que eu paguei e recupero meu dinheiro. Eu não vou perder dinheiro. Se eu nunca vender, eu nunca vou perder. Aí o negócio vai de mal a pior, você fica 10 anos segurando um papel que você poderia ter vendido lá atrás e ganhado nesse período. Perfeito. Por então, isso que tem que ter clareza da estratégia. Né? Tem que ter uma metodologia para você seguir. É difícil seguir, tirar o seu viés por conta própria. Você tem que ter definido antes o que você vai fazer. Senão, na hora H, é difícil. O mercado, no início, faz no gráfico. E o day trade, você operou day trade também, né, Neto? Período, quando você não estava mais tranquilo. Período muito curto. Mas porque quando você sempre trabalhou, não dava tempo, férias, né? Também não me adaptei. Eu acho o gráfico meio bipolar. Bipolar. Já falei pra você já. Já, muitas vezes. Porque o movimento intradiário, Mas sabe o que eu percebi? O Felipe levantou uma questão. Fica muito sensível à notícia do dia, do momento também. É sentimento, né? Não sentimento, né? Por isso que a primeira coisa que eu faço é olhar a notícia no dia. Agora, uma coisa que a gente não colocou assim, que é bacana de falar, que é aplicar em contratos futuros, né? Então, além de ações, tem certeza na sua carteira tem também, aí é comprar índice, comprar dólar, comprar boi, comprar milho, né? Soja. Os commodities. As commodities. As commodities, por eu estar no agro, então eu tenho uma clareza da parte de fundamentalismo maior, né? Sim, mais claro. Porque aí você acompanha o estoque mundial, né? Você sabe como é que está a demanda interna, a demanda externa. E aí você consegue, através do gráfico, ver o momento certo de montar a operação. Sim. Eu mesmo montei a operação em milho e peguei uma alta do boi agora também. O milho você montou quando? Agora, há pouco tempo? Do milho eu montei, hoje está R$74. Né? Mas você está comprado? Estou comprado. Aí montei posição, estava R$62, R$63. Eu vendi milho a 83 e comprei a 68. Uma operação que eu fiz amarrado lá. Tem que ter estômago, né? Porque a gente acostuma, né? Negócio de não ter, porque quando fica posicionado, né? Esses dias você comprou um dólar também, você acertou um alto do dólar, né? Fiquei uma semana e pouquinho, falei, vou largar lá. Um contrato, hein? Um contratinho. Faz um barulho. Não é? Mas o último vídeo que eu vi seu, eu achei legal que você, antes de começar a operar, você fala assim, então minha meta hoje são 500 pontos, sei lá. 500 a meta que você coloca. Cara, de gain e eu de bati, eu fecho o computador. Acabou. Tchau. Mas e se eu bater em 1 minuto?
Tchau. Puta, eu tenho mais o dia inteiro. Vou ficar com meu menino Não, lá. a minha meta era 500, eu bati 500. Tem um cara, ele chama Joe Navarro, ele é ex-agente do FBI, ele é treinador comportamental lá nos Estados Unidos. Ele treina os principais executivos, JP Morgan, Morgan Stanley, os principais executivos do mundo, eles fazem treinamento com esse cara, comportamental, né? Ele fez um estudo que é o seguinte, e ele fez, né? Eu tive o privilégio de ouvir ele falar pessoalmente numa palestra nos Estados Unidos, em Nova York, e ele falou que ele fez um estudo, ele foi para a África estudar só comportamento, vou chamar de primitivo, né? Como os nossos instintos influenciam no nosso comportamento. E aí um exemplo que ele deu de uma das conclusões que ele chegou, né? O ser humano ele tem alguns comportamentos instintivos que influenciam na camada inconsciente e outros na camada consciente, né? Então, exemplo, cara, você tem que sobreviver. E aí, quando a gente tem um ambiente influenciando, né? O cérebro foi criado para uma coisa só: captar o estímulo externo e te dar uma resposta. Se a resposta está certa ou não, se você vai sobre, ele tem que te dar uma resposta para aquilo que você está vendo. Por isso que as pessoas tomam decisões precipitadas, por isso que elas acham as coisas e está errado, por isso que muitas vezes você vê uma coisa e você toma uma conclusão pré-conceitual, porque você tem que ter uma resposta para aquilo, seu cérebro quer te dar uma resposta. E aí, se você deixa o seu instinto falar mais alto do que aquilo que você está se propondo a fazer, parar nos 500 pontos, operar o gráfico do jeito XYZ, você esquece tudo aquilo que você aprendeu, você desconsidera aquilo que você se propôs a fazer e deixa o seu instinto inconsciente vir à tona. Você fica ceguinho. E olha o exemplo que ele deu. Nesse estudo que ele fez na África, ele pegou algumas crianças cegas, as crianças já não tinham nascido cegas, nunca tinham enxergado na vida. E aí lembra, né? Quando você está numa situação desconfortável, você está cansado, o que a gente tende a fazer, né? Você faz assim, putz, você tampa o olho, aconteceu alguma coisa, você faz, nossa, você tampa o olho, certo? É o seu corpo tentando te dizer, cara, eu quero sair daqui. Seu corpo tá falando pro mundo, eu quero sair daqui, me tira daqui, você tá tampando a sua visão. O cara pegou criança cega na África, e as crianças cegas que nunca tinham visto na vida, quando elas sentiam algum desconforto, elas tampavam o olho. Tinha a mesma atitude. A criança nunca tinha enxergado na vida, e ela tampava o olho. Porque aquilo não tem só a ver com a visão. Tem a ver com o desconforto, você se comunicando com o meio externo. E aí ele dava o exemplo, né? Você tem que dar um jeito, e aí cada um vai ter um jeito próprio. E é legal você ter uma pessoa do lado, né, te ajudando, você ter um profissional, você estudar alguém, modelar alguém que faz bem, né? Por isso, dá um jeito de tirar o seu viés, o seu subconsciente, o seu comportamento mais instintivo da jogada. Porque se você deixar ele entrar na jogada, você vai sair perdendo de alguma forma. Você vai tomar uma decisão precipitada, você vai tomar uma decisão que você não queria, você vai tomar a decisão de um jeito que você não queria, você vai ficar muito calmo, você vai ficar muito nervoso. Alguma coisa vai acontecer que depois você vai falar, putz, não devia ter feito isso. Para isso, por isso que eu te falo, volta a questão da gestão de risco, né? Quando eu entro numa operação, vamos supor, eu opero o gráfico diário de índice futuro, né? Então, o meu tamanho de posição, ele vai representar aquele 0,5% de risco, ou 1%. E ele que vai direcionar a quantidade de contrato que você vai alocar naquela operação. E assim, no intraday, eu acho que deveria ser o mesmo conceito, sabe, Marcelo? De você entrar na hora que você viu que o setup ele deu aquele ponto de entrada, ou seja, de venda ou de compra, né? Mas ele tem que estar com o stop no último fundo. E aí, qual que é o tamanho desse stop? Ele é 800 pontos, ele é 1.000 pontos, ele é 200 Quanto que ele pontos? custa? Quanto que ele custa, né? Quanto eu tô correndo de risco? Se ele é 500 pontos, é R$100, né? Se eu me coloquei no dia com uma meta para poder perder R$300, Vou entrar com 3. vou entrar com 3, né? Então, para não sofrer, para você ter clareza do que você está fazendo, tem que ter a gestão de risco na frente. Exato. Eu prezo muito por isso, entendeu? Porque senão você deixa o emocional, que você acabou de colocar, te atrapalhar, você perde a parte racional. Exato. De repente você vai fazer a preço médio, numa mão errada. Aí que eu ia falar, não é? Exato. E aí você não corrige. O mercado é muito forte, né? A gente é sardinha, né? Você não vai dar conta de brigar com o tubarão. Eu falo E que aí eu nadar faço no meio de isso. tubarão com o braço cortado. Nadar no meio do tubarão ou no rio com o braço cortado cheio de piranha, né? Não vai dar conta. Exato. Mas, ô Neto, isso aí que você está falando é verdade. Uma coisa que eu percebo, assim, um pouquinho que eu faço ali,
A atitude, o sentimento que eu sinto na mesa, se eu não tiver com o sentimento que eu sei que eu tenho que estar, eu não opero. Porque eu vou te falar, eu acho que é 90% emocional. Sim. Porque se você está um pouquinho afobado, alguma coisa assim, parece que você não está conseguindo, você não consegue enxergar. E eu vejo que o mercado, quem opera gráfico, é o seguinte: é a única coisa que a gente tem que olhar para o passado. Eu falo que a gente não tem que olhar nada para o passado, mas o gráfico você tem que olhar para o passado, para criar expectativa para o futuro, né? E quando você está com o emocional meio abalado, ou você não está muito bem, você fica cego, igual você dirigir perturbado. Perfeito. Você vai trombar o carro. Cara, demorou muito para aprender isso. Assim, eu não sabe? faço uma isso? análise gráfica cansado Uhum. ou correndo. Eu faço numa hora que eu chego em casa e vou analisar o mercado com calma. Porque eu tenho a minha entrada, ela acontece no rompimento de uma máxima do candle do dia anterior, né? Quando eu vejo um padrão de entrada. Uhum. Então, se eu chegar em casa pilhado, cansado, eu busco relaxar. Ou faço uma análise 10 horas da noite, 11 horas da noite, mais tranquilo, ou busco fazer na hora que acordar, entendeu? Você usa algum indicador? Hoje é zero. Já testei média móvel, que é rastreador de tendência, MACD, né, OBV, que é volume, né, que consegue ver fluxo, né? Índice de força relativa, estocástico, lento, rápido, curto. Testei vários indicadores. E para mim o que funcionou é análise pura, é análise gráfica pura mesmo. E eu levo em consideração o volume, né? O volume. O volume você consegue certificar o sentimento do mercado. Se está dando um candle de força, que você está vendo que você entrar no manhã, ele tem a tendência de poder surfar uma alta, né? Se tiver volume certificando, é batata, pode entrar que você vai surfar. Ele vai andar, né? Ele vai andar. De repente não vai no alvo, mas você aproveita uma andança dele, né? Um ganho dele. Empurra o estoque. Você até desculpa nós é agrônomo. Não. Nós não temos Vambora. muito termo assim de falar do termo financeiro, Não, né? vambora. Não, mas você é do meio. Ô, Felipe, igual toda carteira que você trabalha assim na sua, você tem fundo imobiliário? Não necessariamente. Não necessariamente. Você guarda, né? Fundo imobiliário? Cara, já tive posição em fundo, mas não gráfico. Aí foi investidor. Sim. Aí foi o sentimento de investidor. Eu peguei uma parte do capital uma vez e coloquei no fundo. Foi legal. Foi bacana. Você gosta de fundo? É uma classe de ativos que é difícil não ter na carteira, né? Se é uma carteira bem estruturada, que tenha a possibilidade de a gente diversificar da forma ideal, vou chamar de ideal, né? Principalmente no Brasil, né? Os imóveis no Brasil, difícil você falar que tem que estar fora da carteira. E aí os fundos imobiliários, a gente tem uma grande vantagem no Brasil, que é a isenção do imposto de renda para pessoa física. Que é uma jabuticaba, né? Uma jabuticaba. Então não tem por que você não aproveitar isso. Tá? Então, você recebe dividendos isentos de imposto de renda. Se você pegar bons fundos negociados por gestoras que tenham um certo nível de transparência na gestão, que se comunicam bem com o investidor, você sabe o que os caras estão fazendo. É uma classe de ativo como outra qualquer, tão importante quanto, que dá para a gente se proteger da inflação em alguns casos. Então, pode ser uma peça fundamental na carteira. A exemplo do que está acontecendo agora, né? Os fundos imobiliários agora estão sofrendo, estão sangrando assim. Tá caindo? Irracionalmente. A gente pega alguns fundos. Então tá na hora de comprar, ué. Com certeza. Investir, não é? Com certeza. A gente pega alguns fundos de grandes gestoras importantes no Brasil, um volume altíssimo de investimento, que estão sendo negociados bem abaixo da cota patrimonial. Então é oportunidade. Esse povo conhecesse isso, hein? Porque eu vou te falar. Isso daí tem a ver com o sentimento da crise do varejo? Sim, isso. Tem mais a ver com a abertura dos juros no Brasil, né? O governo não para de decepcionar nesse sentido, né? Gastar mais do que deveria. Fiscal, os juros futuros não param de subir, porque o mercado entende que... alto. Sim. O mercado entende que em algum momento essa curva vai ter que abrir para compensar essa gastança, né? Senão a inflação vai disparar. E aí, quando os juros abrem, principalmente o futuro, né? É aquela relação inversa que a gente está cansado de falar, né? O preço, o valor presente dos ativos diminui. Então, proporcionalmente ao rendimento, o preço da cota tem que ser menor. E aí as pessoas vão negociando cada vez menos. Só que hoje a gente chegou num pessimismo extremo do mercado. Tem ótimos fundos, pensa comigo. Você tem uma boa gestora, você tem ótimos ativos dentro desse fundo, os ativos não estão perdendo seu valor, eles continuam distribuindo. Então, eu tenho um imóvel alugado
E o aluguel não mudou, porque... E o preço caiu. E o preço caiu, assim, inexplicavelmente. Isso é bom. Pode acontecer desses que caíram muito, pode estar bastante aluguel, por exemplo, Casa Bahia, Sim, Casa Loja Americana. também, Pega também. Starbucks, você pega. Tem um varejo que Sim. está sangrando muito, Sim. né? Mas costuma dar 1% ainda, não? Esse povo Ah. dava 1% de dividendo, né? Então, A gente fala dividendo, mas é aluguel, né? o ponto é mais- assim, né? Que seria mais que aluguel. Mais que 1% aluguel. É mais que 1%. aluguel. É líquido sim, né? E outra, você não Aluguel. tem problema com Liquidez, imobiliária, com com liquidez. inadimplência. Lógico, você pode sofrer oscilação do patrimônio, né? Como o Só. Luiz Felipe colocou, né? O cara botou lá. Você tinha sei lá, 300 100 mil, agora eu tô reais, com ele pode estar 270. com 50 mil hoje, né? Exatamente. Mas aí o cara não pode assustar, né? Ele tem que Mas se o cara confiar tem a que visão uma de hora longo vai prazo, recuperar. mas Exato, aí se o cara tem a visão de longo prazo, ele não está preocupado muito se esse ano vai cair. Quando você monta a carteira, por exemplo, eu sempre falo isso nas primeiras reuniões com os clientes, né? A gente monta a posição hoje. Aí, mês que vem, a sua carteira dá menos 2%. Puta, esse cara só faz cagada, tá louco onde que eu me enfiei e tal. Aí você monta a posição hoje, mês que vem o negócio... Teve posição que a gente montou em cripto que o ativo tá dando 260%, 270%. Um ativo de cripto. Claro, a carteira vai estar, sei lá, 200% de CDI. Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Mas não é assim. A gente está dentro da distribuição normal ali, um desvio padrão para cima ou para baixo, é natural que aconteça no curto prazo. Agora, aonde a gente vai chegar no longo prazo? Daqui, médio, longo prazo, vai, 5, 10, aposentadoria. Será que, de novo, será que o preço hoje vai impactar tanto assim? Ou será que lá na frente, se eu estou balizando a minha tese, entrando num papel ou não, pelo cenário macro que a gente está vivendo, pelo fundamento do ativo, se eu sei o risco que eu estou correndo, será que vai importar tanto assim? Se eu tenho uma ótima oportunidade, um fundo negociando a 20% a menos da cota patrimonial, putz, eu não vou deixar passar a oportunidade, né? Faz sentido eu realocar alguma coisa ou aportar nesse ativo, eu preciso aproveitar isso. Não quer dizer que você vai fechar o olho e ir para a praia e largar a carteira lá 10 anos seguidos. Não. Eu estou olhando o que está acontecendo no mercado. Mas eu tenho que considerar que esse ativo vai me trazer o retorno que eu espero que ele traga a partir do risco que eu estou disposto a correr nele daqui um período X. O seu prazo pode ser 1 ano, pode ser um curto prazo. O dele pode ser 5, o meu pode ser 10. E aí cada um faz a gestão da carteira de acordo com o que está esperando. E a longo prazo é mais tranquilo, né? Assim, o sentimento ou você sofre também? Quando você pega uma... Todo mundo carteira... é ser humano. Todo mundo é ser humano. Mesmo Ninguém a longo gosta. prazo, Tem o cara que é mais confortável com a volatilidade, tem o cara que é menos confortável. Só que aí o papel do, vou chamar de Isso daí tem que consultor. ficar na poupança, né? O cara que é muito sensível tem que ficar na poupança. Exatamente. Perdendo dinheiro lá. Exato. No Brasil, a gente tem um estigma de que quero segurança, vou para renda fixa. Pensa o cara que comprou uma NTNB, né, um Tesouro IPCA, há uns 6 meses, bateu IPCA mais 6, agora eu tô rico, porque IPCA mais 6 é mítico, né, no Brasil. Bateu IPCA mais 6, você compra, vende a casa e compra. Aí agora tá 6,6, tá chegando a 6,7, teve papel que chegou a 7. O cara perdeu dinheiro, o valor presente do título tá menor. Aí ele colocou um puta dinheiro porque ele viu o influencer falando que era bom. Aí ele, pô, tô perdendo dinheiro na renda fixa. Ele perdeu para inflação. Pô, que jeito. Não, o preço do título tá menor mesmo, porque os juros abriu, de novo, o preço do valor presente do título cai. Cara, mas você sabia o que você estava comprando? Qual era o papel dessa NTNB na sua carteira? Por que você comprou atrelado ao IPCA? Você sabia que era marcado no mercado? Você sabia que o preço dele poderia cair? Essas pessoas, naturalmente, elas vão ganhar dinheiro daqui 2 anos, daqui 3 anos. Se elas aguentarem segurar até lá. Tem que segurar, né? Eu acho que tem que ter uma mudança a nível Brasil na questão de educação. Eu acho que deveria começar uma educação financeira, o básico, nas escolas. Com certeza. Aprender O brasileiro ele tem por instinto de não aceitar perder. Então, a nossa cultura, é feio você tomar um stop loss. É feio você colocar um dinheiro no fundo imobiliário e ele ficar 20% abaixo do valor patrimonial. Então, o brasileiro ele tem esse orgulho de falar, cara, eu só tenho que ganhar, né? E aí o mercado financeiro ele educa essas pessoas, porque você vai ter oscilação, você vai ter alto e baixo, né? Mas eu vejo para ter esse nível de consciência, para dar paz para um gestor financeiro, né? Aí deveria o governo começar a olhar na educação de base mesmo, para começar a colocar
o mercado financeiro em pauta, não só a matemática, não só o português, mas botar o mercado financeiro em pauta também na educação infantil. Começar lá da base. E aí você vai ter uma cultura diferente, né? Com certeza. E hoje está longe disso, você não vê nada em cima disso, né? Não tem nenhum projeto de governo para trabalhar isso daí. E às vezes ainda mais básico, né? Ensinar o que é juros compostos. Exato. Ensinar o exatamente. que é um CDB. Ensinar Você imagina o que um é menino com poupança. 8, 10 anos. Hoje a já- discussão nossa é 6 para 1, né? Questão trabalhista, né? É uma vergonha. Exato. Essa questão que a esquerda está pautando, apesar que não está fora um pouco do assunto, mas, cara, vai arrebentar com o pequeno empresário. O grande é esse. Não é? grande Porque nunca o grande, afeta muito, né? não, o grande vai sofrer Sofre também. um Ele vai pouco, ter um mas- impacto no balanço dele, no resultado dele. Vai custar mais caro o funcionário para ele. Mas é uma vergonha, cara. Mas tem muita Sabe coisa qual é? para. Porque o sextou, velho. A gente Sextou tem muita demais, coisa que agora para sexta vai ter que mudar. virar sábado. Tá louco. Nossa, mas é estranho isso aí mesmo. A gente não sabe o que acontece. Eu vi um índice aí, eles mostrando que o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo. Não tinha noção disso, não, do povo, mais improdutivo. Informal, né? Trabalho informal. A nossa produtividade não cresce há 20 anos. Que é isso, Se você cara? 20 pega- anos pra parar, eu não... Se você pega 20 anos atrás, a produtividade média de um trabalhador brasileiro é praticamente a mesma do que a gente tem hoje. Praticamente a mesma. Mas, cara, por quê? Pensa. O Brasil não tem investimento em infraestrutura. Até tem, mas por empresa privada, né? É o segundo, se eu não me engano, é o segundo país com a maior malha hidroviária do mundo, de rios navegáveis. O primeiro é os Estados Unidos. E a gente não tem hidrovia no Brasil. Pouquíssimos. Sendo que é o meio de transporte mais barato. Né? Ainda mais no Brasil, você não pode. Ferrovia também tem muita coisa para continental. avançar. Ferrovia, tem Te falar, pouquíssima malha ferroviária. Meu pai era um cara que falava uns trem que eu depois fazia a gente pensar. Nós comentando sobre isso aí, falando, meu filho, você sabe que quem que não deixa ter isso aí? Falou, essas empresas grandes de pneu e de caminhão que pagam esses deputados para não ter esse tipo de coisa. Que é aqui onde é que eles arrancam o dinheiro do povo, porque não tem cabimento mesmo. O tanto que Não, fica. isso Pensa é- bem se colocar uma Isso é má gestão pública. Então, mas é por Porque isso, a não tem carga interesse. carga tributária que o Brasil arrecada, 34%, 35%, Nossa, cara. ela é Por pesada. muito menos o povo Ela é pesada. quis tirar o Dom Pedro I. Então, A gente tributa igual o país de primeiro mundo e gasta igual o país de quinto mundo. com E certeza. o problema também não é só o volume de gasto. Né? Porque pega o volume que é gasto em educação, em saúde. Beleza, tem um investimento em hospital. Bom, cadê o hospital? O problema é a eficiência, né? Tem um investimento. Cadê? É uma coisa que dói muito Na é educação. 4 bilhões e isso. meio, 5 bilhões para fundo eleitoral, cara. Isso Exatamente. aí é uma vergonha. Ó, Aí você um vê que é dado os dois lados é a favor. É isso que eu falo, nós Pois tudo é. é bobo dos outros. Eles brigam lá em cima de mentira, chega pra pôr no rabo nosso aqui. Tem Porque um não lógica. tem um dado assustador que eu vi, acho que semana passada. Eu tava dando uma olhada, né, nessa questão de comparando os gastos públicos de alguns segmentos com outros segmentos totalmente correlacionados, né, que é dinheiro jogado fora. Então, fundão, por exemplo, né, dinheiro para eleição, para financiar a campanha de eleição. O Brasil, por incrível que pareça, ó, vou fazer uma pergunta aqui. Quantos por cento da população você acha que tem esgoto tratado em casa hoje? Saneamento básico, Eu ouvi falar que 50%. Cara. 50%. Você tá ficando doido. Metade dos brasileiros não tem Que saneamento é isso? básico em casa, tá? E se a gente pega a soma de quanto o Brasil, enquanto nação, enquanto país, o Brasil como um todo, gastou com saneamento básico, e aí eu tô falando da última eleição para trás, né? Tirando esses últimos 2 anos. A soma dos últimos 5 anos foi menos do que ele gastou com a eleição no fundão. Isso é pecado, cara. Os caras não têm medo Sendo de que Deus. o Brasil tem 50% De da gente que- população sem saneamento básico. Você acha que Então- você dá uma oportunidade para essas empresas de saneamento um dia? Quer dizer que é um Por lugar isso que veio vai o marco do crescer saneamento. muito, eu tô falando, não, Não, é? com certeza. Por isso que veio o marco do saneamento. Por isso que a gente teve uma discussão tão grande, né? E alguns falam, não, saneamento é uma obrigação do Estado, então a gente não pode colocar uma empresa Serviço privada básico, gerindo, né? porque ela vai cobrar e ela vai explorar a população. E o Estado não faz, não explora. Essa é a Né? discussão. Essa é a discussão. E existe essa discussão, mas o marco do saneamento está aí, a gente tem uma meta para cumprir. Então é provável que a gente melhore esse cenário, mas pensa bem, né? O Brasil demorou 5 anos para gastar o que ele no saneamento básico, sendo que metade da gasta população não tem fundão. e gastou no fundão em uma eleição. Então, talvez a gente tenha que pensar, né? Será que é falta de dinheiro ou é falta de prioridade? né? A gente arrecada muito dinheiro, a gente só gasta mal. Né?
Isso é fato, isso é só olhar pro número, não é achismo, né? É falta de prioridade. É prioridade. Sem dúvida, né? Exatamente. Ô, Felipe, quais as empresas de saneamento que tem na Bolsa listada? Você sabe? Tem Igual Sabesp. a Sabesp é só Estado de São Paulo, Tem não? Copasa. Sabesp é SP, Copasa né? em Minas. Sabesp. Tem a Copasa em Minas, tem capital aberto. Tem uma empresa no Mato Grosso do Sul, que fugiu o nome agora também, que tem capital aberto em Mas bolsa elas também. não são privadas, não. Estatal, né? Tudo estatal. Então eles não deixam privatizar nada disso aí. Então, até antes do marco do saneamento tinha um monopólio, né? Aí depois as empresas fizeram, algumas são parceria público-privada, mas o modelo não é tão claro assim. É claro, né? Mas não é tão fácil assim. É uma empresa privada, é uma empresa pública. Mas o ponto é, agora as empresas com participação societária privada podem fazer licitação, podem prover esse serviço numa área. Então aí a discussão primeiro era, a gente vai deixar essas empresas explorarem só onde não tem saneamento, elas vão colocar, ou elas podem também competir com uma empresa que já está instalada. Essa é a primeira discussão veio daí, né? E no caso da Sabesp, tem empresa que está competindo já. Exatamente. Então, Em mas Garapava aí é um exemplo disso, né? Exatamente. Garapava, a Sabesp perdeu a licitação. Exatamente. Então, Então, e a outra é isso particular. gera competição saudável para o mercado, né? Você tá doido? A tendência é abaixar Exato. o preço. Só que é outra empresa que não tem capital aberto em bolsa, né? Mas participou da licitação, ganhou e vai prestar o serviço. O fato é que agora Não a gente pode ter empresa privada participando desse segmento Exato. de mercado. No Só que caso, mesmo assim, a Sabesp, o governo ainda é 20%, né? Acho que é 20%. Não sei o Dentro do quadro porcentagem, mas societário. é misto. Mas aí não tem uma majoritária, então. O governo é 20%, o resto é aberto na Bolsa. O resto aí não é o privado, resto assim. é investidor, é fundo, né? De investimento, é banco, é investidor que está colocando Exato. dinheiro lá dentro. Ô, Felipe, você estava falando de fundo imobiliário, aí tem 3 tipos de fundo, né? Que se fala. É o de papel, Isso. o fundo tijolo. e o fundo, E o misto, híbrido, né? os dois. Isso. O que é o papel? Eu tenho medo do fundo de papel. O que dá a impressão estranha, né? De falar fundo de papel. O papel é o fundo que compra títulos, e aí pode ser, por exemplo, sempre atrelado ao mercado imobiliário, né? Então ele compra um CRI, por exemplo, um certificado de recebível imobiliário. Um CRI é um papel, a gente chama de securitizado, né? Uma securitizadora, que é uma empresa específica, pega um conjunto de dívidas do mercado, então Compra dívida. compra dívida, exatamente. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela empresta dinheiro para você, empresta dinheiro para ela, para ele, para mim. Aí vem uma securitizadora, pega todos esses papéis, ela junta em um papel só e vende esse papel no mercado. Isso é um CRI, certificado de recebível. Aí os fundos compram esses papéis. E tem uma questão também, né, Luiz Felipe, que, vamos supor, a empresa ela é do ramo de shopping. Ela vai montar 3, 4 shopping em algum estado. E aí ela pode lançar um CRI também para captar recurso, né? Sim, inclusive Captação também. Exato, ela lança e aí você entra, né? Isso. Eu vi um CRA esse dia interessante, da Bem Brasil, que é Sim. da batata, né? Acho que 350 milhões de reais. Sim. Aí por quê? Porque eles vão fazer uma fábrica no Nordeste. Então lançou um CRA de 350 milhões. Como que é que funciona aí- isso aí, e Zé? aí- Para e levantar aí- o dinheiro. E aí tem um período para você ficar dentro do CRA. Que é o CRA? Esse da Bem Brasil, acho que era 20 anos. E aí tem uma taxa de retorno alvo, né? Sim. Que você vai receber. Normalmente o CRA ele é dividido em séries. Então, a gente tem um conjunto de papéis, a securitizadora junta tudo, divide para você comprar essa dívida. E aí ela te oferece algumas opções. Então, pode ser 3 séries, por exemplo. Primeira série, vencimento de 5 anos, pós-fixado, atrelado ao CDI. Aí ela te paga CDI mais 1. Ou 110% de CDI, mais atrelado ao CDI. Aí tem a segunda série, que é um vencimento de 7 anos, atrelado ao IPCA. Então ela te paga IPCA mais 7. E aí isso vai ser comparado sempre com o Tesouro Direto, né? Só Com que a você não vai NTNB. estar entrando você não está comprando uma ação da empresa. Você Não. está só Aportando. emprestando para ela com uma taxa de retorno precificado. É um título Que é de o que o Luiz dívida. Felipe tá É contando. um título de Mas dívida. Então. ele paga mais um pouquinho melhor do que o Tesouro Direto, no caso desse aí sempre ou não? Não Porque o uso é um necessariamente, pouquinho depende de mais. quanto Depende. vai ofertar. Ah, Inclusive Depende tem da letra, alguns... do ano, né? Exato. Inclusive tem alguns que pagam NTNB mais alguma coisa. Ele pega a NTNB, né, que é um título de emissão do governo, e coloca um spread ali. Então eu te pago o que a NTNB 2035, por exemplo, for pagar, mais meio, mais 1.
E aí você sabe que você vai ter aquele retorno, mais um spread para correr o risco do papel. Para correr o risco do papel. Tem que lembrar disso. Isso aí tudo é negociado na bolsa. Sim. Esse da Bem Brasil também. Também. Ali é o lugar onde é que negocia tudo. E o pessoal só acha que... É no ambiente de bolsa, né? Mas Não, mas eu falo na B3. é ou não? negociado pelas corretoras. A Sim. corretora te oferece isso. Não necessariamente o passo, é Pela o B- ambiente de bolsa. Aham. Hoje a B3 englobou tudo, né? É. Que era BMF, mercados futuros, por exemplo. Hoje Tá você tudo lá tá tudo dentro, lá né? dentro. Então, é um ambiente de negociação, né? Que é Brasil, Bolsa e Balcão, que é a B3. Então tudo que era antes, Era só a bolsa, Bovespa e BVMF. Né? BMF Bovespa, isso. Então juntou tudo isso num ambiente de negociação que virou a B3. Inclusive a B3 é listada, na B3. Era o quê? Você pode comprar a ele ação está da Ibov, B3. né? Né? É Ibov? Exato. Como é que Não, chama? você pode comprar a B3. É Bov. Acho que A empresa acho que B3. B3, SA3, Isso. coisa assim, a letra dela. É isso aí. Eu já vi. E ela... O risco dela é montar outra bolsa do Brasil, né? Exatamente. Eles estavam Tem essa falando- história no Rio de Janeiro, No Rio de né? Sim, Janeiro. é isso que eu ia falar. Eles estavam tentando aprovar, né? Aí o... Só que esse Como que eles risco chamam? fiscal que nós temos no Brasil, saca isso tudo aí, não sei se vai ser fácil, Aí não. esse- Ô, Felipe, mas você acha que essa queda... Isso aí que eu queria perguntar, o Neto chegou a perguntar, mas nós não falamos sobre isso. Você acha que essa queda dos fundos aí tem a ver com o cenário de negatividade do país? Não. Ó, pensa assim. A precificação do papel em si, ela é clara, né? Por quê? Se eu compro um papel hoje que tá me pagando... Pensa numa casa, esquece papel. Pensa numa casa. Você tá comprando uma casa que vale 100 mil reais, você vai ter lá 0,5% de aluguel. Todo mês você vai receber 0,5% de aluguel, tá? Aí outra pessoa vem e quer comprar a casa e fala assim, ó, 100 mil eu não vendo. Mas por 110 eu vendo. Você quer pagar 110? Não, eu quero pagar 110. A pessoa que tá... O locatário da sua casa, ele vai pagar 600 de aluguel agora porque você vendeu a casa a 110? Não, né? Não, ele vai continuar pagando os mesmos 600, certo? Mas a pessoa que tá pagando 110 não tá mais recebendo 0,5%. Certo, já tá menor. Porque ela pagou 110. É mais ou menos isso que acontece com o consumo, só que na técnica é um desconto de fluxo de caixa valor presente, né? Então quanto maior a taxa você desconta mais, quanto menor a taxa você desconta menos. Então a precificação, o valor presente do título é feito dessa forma. Só que aí o que acontece? É aquela história, né? A vantagem vira desvantagem, né? Como os fundos imobiliários têm a grande vantagem no Brasil serem isentos de imposto de renda para a pessoa física, a maioria de quem investe em fundos imobiliários no Brasil é pessoa física. E a pessoa física é mais suscetível A sentir um sentimento. a sentimentos. E aí quando acontece uma coisa dessa de a parte Aí- longa da curva abrir, o papel ser precificado Aí no todo valor mundo quer menor, vender, né? todo Aí- mundo fica com medo, o cara quer sair do papel, acontece o que está acontecendo agora, por exemplo. Que tem muito fundo muito bom sendo negociado a 20% com desconto da Isso cotação está nominal. muito atrelada. A questão do juro estar em alta é questão do rombo fiscal. Sim. É gasto do inflação? governo Será que acima do tem? que está arrecadando. É. Então E isso a daí dá inflação mal-estar também? em todos os setores. A inflação, não. Você Também. acha que é Não, também? a inflação, com a Cara. alta do juro, você vai ter inflação. Com a alta do juro, você tem o custo das empresas maiores, né? E isso é repassado no produto final. Então, Brasil- a inflação puxa isso, né? O Brasil ele é um dos únicos países do mundo, para não falar único, tá? Eu não conheço outro, mas se eu falar que é o único, pode ser que haja, então eu vou estar errado. É um dos únicos países do mundo que quando tem uma crise, o juro sobe. Tinha que ser o... Para pensar. Para que serve os juros, né? Por que o Banco Central sobe ou desce a taxa básica Pra controlar a da inflação. economia? Controlar a inflação. Como é que ele faz isso? Quando ele sobe os juros, ele está tirando dinheiro do mercado, porque as pessoas vão investir ao invés de gastar, né? Fica mais caro para investir. É para segurar o consumo? Isso. Para Mais ou menos. desacelerar a economia. Aham, A desacelerar. inflação é um resultado da economia acelerada ou não, tá? Sim, consumo jamais. Hoje, a teoria econômica moderna, a gente já entendeu que a inflação é um fenômeno monetário. Quanto mais dinheiro tiver, mais inflação. Quanto menos dinheiro tiver, menos Dinheiro inflação. que fala é moeda circulando? Sim. A gente consegue medir isso de algumas formas, tá? Existem métricas, chamam agregados monetários, M1, M2, M3. Então, o M1 é quanto tem disponível na economia circulando. Quanto está girando na economia. Conta corrente, tudo isso. O M2, que tem disponível mais depósitos à vista de curto prazo. Aí o M3 é mais... E assim por diante. Então, dá para medir isso. Isso é fato, dá para traçar essa correlação. Mas o fato é, a lógica ela é muito básica. Então, pensa nos Estados Unidos o que aconteceu.
Pós-Covid, o governo injetou muito dinheiro na economia, todo mundo com muito dinheiro consome muito, todo mundo consumindo muito. As empresas produzem mais, aumentam os preços, a inflação aumenta, tudo fica mais caro por conta de uma injeção muito forte de dinheiro na economia. Tá bom, Covid, né? Foi Mas aí eles episódio raro. aumentaram o juro lá também. Nosso juro ficou em A inflação 2%. começa a subir muito, ele tem que subir os juros para controlar a inflação. Quando ele sobe os juros, as pessoas investem menos, as empresas investem menos, as pessoas salvam, fazem mais poupança para ter aquele rendimento maior. Você para de comprar carro porque o custo do dinheiro está muito caro, mas você põe na poupança não Pra deveria, rodar né? um pouquinho, Você põe né? num CDB do seu banco a 100% de CDI porque a Selic está 12, 13. Esse é o mecanismo básico. Aí vamos pensar no Brasil. Começou uma crise, seja ela qual for. Aí começa aquele sentimento. Desse exemplo agora é o rombo fiscal, né? Isso. Aí, então, nesse crise caso é uma atual. crise fiscal. Exato. Mas começa aquele sentimento no mercado, principalmente nos empreendedores, no mercado em geral, nos empresários, né? Eles já começam a sentir aquilo. E o Brasil é muito suscetível ao dólar, né? Ao câmbio. Começa uma crise. O dólar tem influência muito forte. A gente tem uma evasão fiscal no Brasil. As pessoas tiram dinheiro do Brasil. Com a alta do dólar, as coisas ficam mais caras aqui porque a gente tem que importar muito. O dólar alto causa inflação. Aí o governo sobe os juros. Sendo que a gente está numa crise. Então é o contrário. Enquanto ele deveria estar baixando os juros, ele está aumentando os juros. Na prática, a inflação está aumentando Exatamente. para quem está consumindo. Não é? Muito por conta do dólar. Então Porque é o dólar uma tá relação meio inversa do que deveria estar Sim. acontecendo. Numa crise, o governo deveria baixar os juros para estimular a economia. Ah, sim. Agora sim, eu tô Você entendendo. vai pegar dinheiro mais barato. Exatamente. Para poder investir no seu rodar, pôr negócio, mais vai dinheiro rodar. circular ali. Exatamente. Mas igual a inflação alta, tá tendo uma crise, igual você falou. Mas a inflação tá aí. Aí como que faz? Aí o cara vai abaixo o juro, não vai ter mais inflação? Exatamente. Esse aí- é o dilema do brasileiro, né? Putz, mas pensa hoje. Só aqui que acontece isso. Só que assim, uma né, lógica inversa. né, Luiz, eu vejo assim que o fator dólar, ele tá recente, né, na vida nossa do cotidiano, né? Porque até 6 anos atrás o câmbio não dava tanto impacto quanto tá dando impacto agora. Esse câmbio de 5,89 aí, 5,82, machuca, porque tudo fica mais caro, né? Sim. Pensa assim. Essa questão do câmbio é um problema que vamos ter que tentar resolver. Não sei Sim. como é que o Banco Central vai conseguir fazer. Porque Pensa assim, isso né? daí que vai ser o impactador da inflação. O cenário que a gente está vivendo hoje, ele poderia estar muito mais tranquilo, vou chamar de tranquilo, né? Se a gente não tivesse déficit nominal, primário, um atrás do outro, como o governo está fazendo, né? Gastando descontroladamente. Por quê? Porque se a gente... Os Estados Unidos primeiro, né? Os Estados Unidos estavam com um juros super alto, começaram a baixar os juros. E o alto lá é Quando 4%. isso acontece... O alto lá é 4%. Exato. Que é por mês. Quando isso acontece, o dinheiro sai de países desenvolvidos como o deles e vai para países emergentes como o Brasil, porque as pessoas querem investir numa taxa de juros Ganhar. maior. Corre um pouco mais de risco, mas ganha mais. Então a gente poderia estar aproveitando esse fluxo Para positivo de trazer capital. dinheiro para cá. Mas aí, agora, nesse momento da economia, né, que é um momento novo também, antes o fluxo do estrangeiro contava muito mais, principalmente em bolsa, do que hoje. Hoje a gente está vendo o brasileiro tirar o dinheiro do Brasil também. E aí isso impacta fácil, na né? bolsa pra caramba. É. Se a gente pega, vou falar de índice, né? Se a gente pega o Ibovespa deflacionado ou o Ibovespa em dólar, a gente está super descontado em relação à média histórica. Estou falando de valor patrimonial de PL, né? Preço-lucro, preço dividido pelo lucro das empresas. E se a gente olha para o Brasil comparado aos outros países emergentes, também. A gente só perde para a Argentina hoje, Que coisa, hein? rapaz? na média histórica. A gente está super descontado. Tá tudo barato. Entre aspas, tá tudo barato. Tem oportunidades e Sim. oportunidades. Tem setores mais Sim. caros e mais baratos. Mas fato é, mas por que isso acontece? Tem um motivo, né? Você tá num bairro lá, feio pra caramba na periferia, daí tem uma casa super bonita. Essa casa, frente às outras, é mais valorizada. Se você pegar a mesma casa e levar para um bairro de classe alta, pode ser que ela fique feia e valha menos do que ela valia naquele bairro. Tem um motivo para as coisas estarem caras ou baratas. Se a gente olha para como o governo está tratando as contas públicas e o tripé macroeconômico já foi embora, né? Meta de inflação, Então, cara. câmbio flutuante e superávit ou déficit primário. Superávit primário já foi embora há muito tempo, né?
O que sobrou foi o campo flutuante. Mas por que as coisas básicas que todo mundo vê que é um problema? Se eu tenho minha empresa aqui, se entra 10, eu vou tirar 15, vai dar problema. E por que o governo continua fazendo isso? Se tem essas escolhas, será? O governo do Lula ia estar preocupado taxar. Então, mas tributar, porque aí para ele conseguir fazer essa manobra para dar o equilíbrio no governo, então, mas será aí que entra tributação, e tributação ferra com todo mundo. Mas será que é crença de ter que gastar? Será que não fala, não, vamos mas segurar? É crença mesmo. Se você pegar na época que o Fernando Henrique perdeu a eleição, a carga tributária era em torno de 22%. Lá em 2002. Hora pedalada que deu no governo de esquerda. Para chegar agora em 35%, 36%. É ideologia de ferrar com o empresário. Não, o empresário média, mas o pobre é o que mais sofre. E de gastar sem ter responsabilidade. Tá claro. Se a gente pegar para onde cada um tá olhando, né? Vamos separar aqui, vamos esquecer ideologia, se eu concordo ou não, vamos pensar para como cada um pensa. Uhum. No fundo, vamos ser mais pragmático. No fundo, as pessoas querem a mesma coisa, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer ser feliz, tocar sua família ali e tal. Uhum. A esquerda, ela acredita que gastando mais, ela vai incentivar a economia, ela vai conseguir distribuir mais renda, tirar um pouco do rico e dar para o pobre, melhorar a vida das pessoas na média, no geral. Isso que ela acredita. Um gasto estatal. Isso que ela acredita. É gasto estatal. A direita acredita que não. Que você tem que ter menos Estado na economia, que as empresas vão dar conta de produzirem essa riqueza sozinhas, que as pessoas vão ser mais empregadas. Com isso, a renda média da população vai crescer e a vida vai melhorar na média. Tá? Então, as duas querem melhorar a vida da população. Uhum. Uma acha que tem que ter mais Estado, a outra acha que tem que ter menos Estado. O ponto é, né? Quando a gente traz isso para a realidade, imagina o custo de capital político que você tem que ter para chegar num governo de esquerda e falar: você não pode mais gastar mais do que você arrecada. A pessoa vai te falar assim: eu não posso, mas e o cara que está lá, não tem casa, não tem saneamento básico? Ele vai te dar essa desculpa. Mas continua do mesmo jeito, não é ali que eles resolvem o problema, mas tudo bem. Mas ele acha que é dessa forma que tem que fazer. Olha o dado interessante, né? Qual foi o governo que fez mais reforma político-econômica na nossa história presente aqui, desses últimos... Fernando Henrique para cá. Foi o Temer. Em pouco tempo, hein? O governo Temer, economicamente, macroeconomicamente, politicamente, ele foi super importante para essa fase de transição do Brasil, né? Pós-Dilma, uma crise tremenda. A lei das estatal que ele criou, cara. Sabe com quanto de reprovação, não é aprovação não, reprovação o Temer acabou o mandato dele? 80%. De reprovação. Já tinha um reflexo de ser vice da Dilma e tal. Depois veio aquele movimento Mas Wesley. Ele fez o que tinha que ser Exatamente. feito. E muitas vezes, para fazer o que tem que ser feito, você desagrada a maioria. Você precisa de capital político. Né? Ele fez uma reforma e quem tá disposto? boa, mas ele também participou do caos, né? Mas aí ele participou do caos. Tá no meio ali, putz. É difícil a gente eu sei que tirar essa realidade do Brasil, né? A reforma começou com ele, continuou com o Paulo Guedes. Né? Sim. Quando eu olho o cenário dos dois lados, hoje a gente tem os pensamentos, ideologia no sentido de idealizar o que a gente acha que defende um lado. Mas eu vi os candidatos também que é do lado da gente, decepção demais, cara. Muita decepção. Então eu vejo que lá no fim, eles tudo pecinha de uma tabuleiro de xadrez, tem gente mais em cima que manda e fala: não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E nós fica igual bobo aqui, que saber o que acontece. O que a gente quer é um país mais justo, né? Carga tributária menor, investimento adequado, né, para a sociedade. O que a gente quer é isso. Ô Neto, sabe o Agora, que eu vi? Uma se coisa da esquerda ou da direita, né? Sabe o que eu vejo? Que é o seguinte: a gente tem que buscar uma libertação individual. O brasileiro, aquilo ali me assustou. Eu vi um negócio lá que 60% do brasileiro ele tem um QI abaixo de um chimpanzé, cara. Vai ter que ver a fonte também da pesquisa. Ciência pura. Eu tô te falando. A grande maioria das pessoas não sabem interpretar o texo. Então mas aí é educação. Mas é educação. Aí vai falar, você vai pegar aí um índice de longe educação. De fazer educação financeira. Não, o nível de analfabeto funcional que a gente tem no Brasil. Cara, depois você prega pra você ver esses dados aí. Falei, gente, o que é isso aqui? Então nós estamos tudo fodidos. Não, o Brasil,
o nível de analfabetismo funcional do Brasil é absurdo. As pessoas não sabem realmente interpretar um texto básico. Ela consegue ler a palavra, mas ela não consegue Hoje- interpretar a mensagem que o texto está passando. Hoje, Isso é hoje fato. você não tem ninguém tomando bomba na escola. Passa todo mundo. Tá errado. Você tira aquela cenoura do cara se dedicar, de estudar, de buscar algo melhor, né? Não, Então essa geração Paulo Freire aí não é brinquedo, não. É um problema, cara. Você lembra na época nossa? Nós estudamos junto. Ué, né, eu tinha, Neto? me- eu tinha, eu Professor, tinha, eu nós tinha tínhamos medo de bomba, né? Eu estudava para vencer Pra na vida e para passar. passar também. É. Hoje não tem mais esse esforço, né? Acabou. Ô Felipe, fundo imobiliário, eu te perguntei aquela vez, você não me falou. Fundo imobiliário ou imóvel? Depende da sua carteira. Vou te dar uma resposta clara. Você já tem algum imóvel? Tem. Eu trocaria tudo pra mim pôr em fundo imobiliário. Não tem liquidez, velho. Então você está Você não respondendo. veja, Você não está é? respondendo a Você minha vê como pergunta. que é. Você prefere liquidez ou prefere segurança? Liquidez mesmo. Então você precisa de fundo imobiliário. Só da que eu carteira. acho assim, tem que ter o pensamento de. Eu acredito nisso, vamos supor. Você deixa de ter um imóvel. Para ter o fundo imobiliário, você tem que esquecer o valor. Você tem que olhar aquele ativo lá como se fosse um imóvel. Que foi a conversa que a gente teve da última Isso. vez. Então, Aham. vou dar um exemplo bastante interessante, né? Não sei se todo mundo já parou para pensar. Vamos pegar o exemplo do Bitcoin. Uhum. Sei lá quantos Ele falou 1000% desde não sei quanto. Todo mundo tá postando esse gráfico agora, né? Uhum. Se você tivesse comprado Bitcoin em 2008, 2009, sei lá quando, você teria tido 10 milhões por cento. Mentira. Sabe por quê? Porque se você tivesse comprado Tinha lá atrás, vendido. quando dobrou, você tinha 10%. vendido. Que dobrou? Dá 15%, o cara Você despaga. vende. E deu crise também das criptomoedas. A primeira crise que deu, tinha saído fora Todo também. mundo Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Faz um planejamento bem feito. Você quer estar exposto à classe de ativo? Você quer ter 5, 10% de Bitcoin na carteira, de cripto na carteira? Quando o fundamento te falar para vender, você vende. Quando falar para comprar, você compra. Se você acha que é um ativo perene que tem uma probabilidade grande de não ir a zero. Tem gente que acha que não. O cara quer ter 0% na carteira porque ele não vê valor nenhum no Bitcoin ou em qualquer outra cripto, no blockchain em geral, e ele acha que a tese vai a zero a qualquer momento. Então o cara não se expõe. Agora, se você quer se expor, olha fundamento. Ponto final. Não entra nessa de o cara que comprou, então eu vou fazer isso. No Brasil hoje está muito na moda a técnica do Barsi, né? O método Barsi. Uhum. Gente, vamos lembrar o seguinte. O Barsi, ele começou a investir nessa época que a gente conversou lá no começo, que não tinha XP, não tinha BTG. O cara ia na empresa. Eu acho que ele Só boletava. comprava, né? Ele boletava na mão, eu acho. Eu acho que ele é da é, época da falou- boleta na falou mão isso que ele aí, escrevia ó. no papel. Então tá, então a gente vai pegar o que o cara fez nessa época, aplicar hoje e vamos ter o mesmo resultado que ele. Não tem jeito, né? Em qual área da nossa vida é assim? Você vai pegar uma coisa que aconteceu há 40 anos, 50 anos, vai fazer exatamente a mesma coisa e vai dar o mesmo resultado. Cara, você tem outra realidade, você não tem a mesma realidade que ele, o Brasil não está na mesma realidade, o mercado não está na mesma realidade. Então, vamos adaptar a sua realidade para o seu objetivo. E o mais importante de tudo, se as pessoas quiserem lembrar de uma frase só que eu falei aqui no podcast inteiro, acho que essa é a mais importante. O risco que você está correndo, seja no papel, seja num imóvel, o risco que você está correndo naquilo que você está se propondo a fazer, está te remunerando da forma que você espera? Ou você está correndo mais risco do que você deveria? Por quê? Às vezes você pega um médico, por exemplo, né? A gente atende bastante médico no escritório. O cara tem uma renda altíssima, o cara não gasta tanto dinheiro, ele consegue guardar muito dinheiro porque ele trabalha tanto que ele gasta pouco naquela idade produtiva ali, uns 10 anos da vida dele. Ele ganha muito, guarda muito, e ele acha que ele precisa juntar 100 milhões de reais para ter uma renda passiva. Às vezes o cara quer 30, 40, 50 mil reais por mês de renda passiva e ele acha que ele precisa de 100 milhões para isso. Aí você senta para fazer a conta com ele. Cara, será que você precisa correr risco? Será que você precisa de cripto na carteira? Apesar de que deveria ter uma exposição pequena, mas será que você precisa correr o risco que você está achando? Precisa ter 30% de bolsa, comprar a ação que está super descontada, comprar small cap? Será que você não pode só ficar no índice? Será que você precisa do risco que você está achando que você precisa? Aí você faz a conta com o cara. Se ele tiver 0% de rendimento a vida inteira, só com o aporte dele ele vai conseguir ter a renda passiva que ele quer. Você não precisa correr risco. Então, resumo da ópera aqui, final de tudo. Será que o risco que você está correndo está te remunerando da forma que você precisa? Às vezes está remunerando menos, às vezes está remunerando mais. Você não precisa de tanto risco, você pode ficar tranquilo. Acho que esse é o insight mais importante.
de novo, para diversas áreas da vida. Cara, se eu pratico um esporte, eu gosto de carro, por exemplo. Pô, se eu vier 250 por hora aqui na estrada para vir... Olha o risco que eu tô correndo. Para quê? Para chegar 5 minutos... A relação risco e retorno, né? É a lei universal aqui de tudo que a gente falou, eu acho. Perfeito. Ô, Felipe, o Bitcoin, eu vi um vídeo esses dias daquela Amanda... que ela chama, gente? Aquela Arcuri lá, Arcuri, Renata Arcuri. Renata, não, Renata? Renata, né? Aquela que é influência financeira, Renata? Acho que com um rapaz lá, com um consultor de uns anos atrás, falou assim, hoje o Bitcoin está R$3.700, você tem que ter coragem de comprar um Bitcoin? Ele falou, não tem coragem não. Pô, hoje está 60 mil? 69? Hoje está 98 mil dólares. Dólares. Exato, quase Bateu 99.500. Eu não sei, 500 mil reais. eu não sei quase, agora, mas chegou a 99.500. Então, mas subiu, né? O que é isso, cara? Qual que é a diferença do Bitcoin com as outras cripto? Porque esse negócio de blockchain aí, todos eles têm o mesmo conceito? Não necessariamente. Não, né? O Bitcoin, a proposta dele é ser uma moeda fiduciária, né? Ser um meio de troca. O Bitcoin não é investimento. Os outros não. As outras não tem essa, não. Algumas sim, algumas não. O Bitcoin não. Primeiro, o Bitcoin não é a primeira criptomoeda que existiu, tá? Tiveram outros protocolos antes. Houve um dissenso, alguns caíram por falha no protocolo, alguns foram hackeados, alguns tiveram outras falhas. Em algum momento surgiu o paper do Bitcoin, a comunidade entendeu que era sólido, começou a testar, e aí nesses testes ele foi se dando bem. Testaram de todas as formas possíveis. Tentaram hackear, tentaram derrubar, tentaram aumentar o fluxo para ver se travava a rede. Tentaram de todas as formas possíveis. Ele sobreviveu a tudo isso. Então, entendeu-se que ele é uma boa alternativa para o dinheiro que a gente tem hoje, que necessariamente é emitido por um banco central que tem o controle da moeda, que pode emitir quando quiser. É para isso que ele serve. Para ser uma defesa contra o Banco Central do Mundial. E aí, se a gente pega um banco, por exemplo, é pouco provável que as pessoas tenham votado no Bolsonaro e no Lula, né? O cara que votou no Bolsonaro não votou no Lula, o cara que votou no Lula não votou no Bolsonaro. Então, de um dos dois você não concorda, certo? Pouco provável que você concorde com os dois, pô, é difícil. Então, se você concorda que o Paulo Guedes estava certo na política econômica, você não concorda com a Haddad. E aí você vai fazer o quê? Você não quer mais usar real. Você vai fazer o quê? Qual a alternativa? Colaborando, né? Independente de quem está ali. As pessoas não conseguem tirar o risco país do dinheiro. Por isso surgiram as criptomoedas, porque ela é descentralizada. Ninguém controla, ninguém emite, não tem um ente federativo, não tem um banco central para controlar a emissão, a circulação, a custódia. Existe o risco dela ser, então, por exemplo, já tem mais de 10 anos, né? Bitcoin. Tem, eu não lembro o exato do paper, mas tem mais de 10 anos. Então, desse período tudo aí, eles já tentaram de tudo. Então, tudo. Ela é muito segura nesse sentido, será? E quanto mais o tempo passa, mais blocos, mais nós são inseridos na corrente. Por isso é uma blockchain, né? Porque é uma corrente com vários blocos que vão sendo empilhados. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de derrubar. Vai entrando mais informação que atrapalha isso. A próxima etapa é você começar a pagar bens com Bitcoin, começar a pagar com a criptomoeda. Transacionar. Acho que esse é o próximo passo que vai ter. Assim. Já existe, existem né? países na África. Já existe, mas ainda é modesto ainda mundialmente. Né? Isso aí deve ser um pesadelo para o governo pensar uma coisa dessa, não é? Depende qual a intenção do governo. Um país que já adotou... Vai ter gente controlar isso, vai. Teve um país que já adotou o Bitcoin como moeda de transação corrente. É El Salvador. Em El Salvador você pode pagar com Bitcoin. Aqui no Brasil é proibido. Você é obrigado, as pessoas são obrigadas a aceitar real, mas elas não são obrigadas a aceitar outra moeda. Você não pode chegar com R$1 numa loja para comprar um produto que vende R$1 e se negar a aceitar o real. Mas o cara é proibido. Lá, ele paga em Bitcoin, mas com a moeda Bitcoin ou é referente ao valor da Bitcoin? Lá em El Salvador? Não. Aí pode pagar você paga com a moeda. Com a é moeda peer-to-peer. Mesmo. Você pega a sua wallet no seu celular, com a minha wallet no meu celular e eu te transaciono 0,000001 Bitcoin. Exato. Sim, mas eu falo assim, aí essa transação aí, ela... Como que é? Aí tem as maquininhas já? Será que deve ser assim? Tem alguns países no mundo que tem até caixa eletrônico. Você chega lá, passa a sua wallet do Bitcoin e saca dinheiro. Saca dólar, saca euro. Já existe isso.
Mas eles nunca vão ter o controle disso, então? Não vai ter como o governo... Nenhum governo controla a emissão. Tem algumas pessoas que falam assim, ó, o governo pode controlar, sabe como? Ele compra todas as moedas que estão em circulação mas e ele não consegue mais, é igual querer mas aí o ouro negócio, inteiro. exato, mas aí o negócio deixa de ter sentido, porque ele foi criado justamente para não. Aí as pessoas deixam de usar, o valor vai a mas zero. esse é o único jeito deles controlar, então é tiro de o único circulação. jeito, é o único jeito. Tem que comprar todo Lembrando mundo. que a moeda ainda está sendo emitida, né? Ainda está sendo emitida. Até a gente não chegar nos 21 milhões de moedas correntes, de valor fracionado, né? Não são moedas. Até a gente não chegar nesse valor de 21 milhões, que é o máximo que a rede permite, ainda estão sendo minerados novos blocos e novas moedas. Que é essa remuneração dos mineradores que a gente fala, né? É isso que faz as pessoas quererem minerar um bloco que ela ganha uma parte da transação. Isso é uma mineração, né? Então, ainda dá para minerar. Então, assim, não é possível que o governo controle tudo, por enquanto. Quando esses blocos todos forem minerados e a gente tiver 21 milhões de moedas correntes, aí o governo poderia comprar tudo se ele quisesse. Mas aí o que aconteceria? Ninguém mais quer comprar, se está na mão do governo, o negócio vai a zero. E aí ele não tem mais nada. Se ele tem uma moeda que vale zero, ele não tem mais a moeda, certo? Não serve para nada. Aí sim deixa de ter valor. Aí sim. A pergunta é, por que um governo faria isso? Porque ele injetaria esse tanto de dinheiro na economia se deixaria de ter valor. Qual é o fundamento disso, né? Exato. Para que fazer isso? Ô Neto, você está posicionado em que hoje? CEMIG, BTG Pactual, tem posição em Embraer e aí tem uma posição também em Sabesp. Faz tempo que você está com as 4, assim? Faz uns 15, 20 dias atrás, mais ou menos. Tem alguma que já está para sair? Não, ainda não. Estamos só colocando o stop no fundinho ali e estamos tocando. Já tirou o risco? Não? Ou ainda está... Não, já tirou o risco já. É bom. PTG é BPAC 11, né? É um papel legal para quem gosta de fundamentalista. Ele assim, graficamente ele está numa região de suporte, né? Então isso daí é o papel ainda que na minha carteira não andou ainda. Dos 4 que eu falei, ainda ele está uma aposta ainda, mas o fundamento é fantástico. Sim. Né? Ô, gente, eu quero agradecer vocês pelo convite aí, pelo bate-papo aí, tá bom? Obrigado, viu, Luiz Felipe? Obrigado, viu, Neto? Obrigado você, Marcelão. É sempre um prazer conversar aqui, trocar ideia, aprender, falar de mercado, falar da vida. Falar de política. Falar de política. É bom. Top. Obrigadão pelo convite. Segunda vez, né? Segunda vez. Vocês dois, segunda vez. A primeira vez, Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora e pedir a você que não é inscrito se inscrever no nosso canal, tá bom? E até o próximo Metamorfose.